iniciarmos esta atividade. Uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é obra básica da codificação de Allan Kardec. Uma das 5 obras que formam a base do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, a ótica espírita. E esta mensagem do Espírito Protetor vai nos dizer que a caridade sem a fé é impossível. O que nos leva a grandes reflexões. Porque ele vai dizer que podemos ter momentos, sim, de exercício no bem, mesmo não tendo fé. Mas, no entanto, que a caridade austera, aquela doação de cada um na tarefa do bem, sem esse sustentáculo da fé, é impossível. Porque nesta caminhada em que passamos na Terra, nós, espíritos ainda imperfeitos que somos, trazemos conosco ainda estas imperfeições, que estão ligadas ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo. E diante destas imperfeições que nos barram muitas vezes a caminhada, nos dificultam esse exercício da verdadeira caridade. Como nos diz o Livro dos Espíritos, como a entendia Jesus, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Muitas vezes nós vemos que, por um impulso de querer ajudar, as pessoas se envolvem, trabalham, mas logo adiante não dão continuidade. São impulsos do bem, mas não mantêm esta rotina envolvendo-se e dedicando-se. É como que uma onda, que ela tem aquele pico mais alto, depois desce, quase desaparece, lá adiante aparece de novo. São impulsos da caridade, do bem, mas que não mantém uma sequência, uma rotina, por várias situações no meio do caminho. Porque enfrentou uma prova muito difícil na vida, que todos nós enfrentamos. Jesus já nos disse: na terra tereis aflições, devido à nossa condição espiritual. Então, diante de uma prova difícil que a pessoa passa, muitas vezes ela desanima, porque ela se pergunta, se questiona: poxa vida, estou fazendo bem, estou ouvindo bem, e acontece isso comigo? A sua fé fica abalada, a sua confiança em Deus, nos bons espíritos, em Jesus, porque ela, uma pessoa envolvida no bem, está passando agora esta provação difícil na sua vida. Parece que desamparada. E muitas vezes, diante disso, a pessoa, ela diminui a sua marcha no bem e muitas vezes até se afasta. Ou então, ela chega no trabalho do bem e está entusiasmada, trabalhando, e encontra alguém na equipe que antipatiza, que lhe trata mal,
que faz algo que lhe desagrada, e ela, sentindo-se a pessoa ofendida, afasta-se do trabalho porque não foi bem recebida, porque não foi bem tratada. E não admite que alguém da equipe do bem possa ser assim tão grosseiro, possa ser uma pessoa que não tem o trato para com o irmão, e afasta-se do trabalho. E assim nós vamos vendo que muitos, e isso são os Espíritos que vão dizer, são chamados, mas poucos os escolhidos. E esses escolhidos não é que Jesus está escolhendo poucos, porque a escolha parte do próprio indivíduo, parte de nós mesmos. Nós não nos escolhemos para a tarefa, justamente porque nos falta uma base. Então o Espírito vai dizer que a caridade sem a fé é impossível de ser praticada. Ela não tem base, ela não tem sustentação. Há impulsos que acontecem aqui e acolá, mas essa caridade robusta, esta dedicação na tarefa, sem a sustentação da fé, é impossível. A fé, esta confiança em Deus, esta certeza das leis divinas, que balança muitas vezes. Por isso mesmo, Allan Kardec vai dizer: fé inabalável é aquela capaz de encarar a razão em qualquer época da humanidade. É capaz de enfrentar o nosso dia a dia em família, no trabalho, no meio social. É aquela capaz de enfrentar dia a dia essas situações face a face. Esta é a fé inabalável. Esta confiança em leis divinas que regem o universo. Esta confiança de que, se estas leis existem, não é para os outros. Estas leis é para todos e eu me incluo. Eu não estou fora da lei. Que quando o Espiritismo que vem nos trazer a lei de volta, porque ela foi esquecida, adormecida na humanidade e pelas próprias imperfeições dos seres humanos, depois de Jesus, os seres humanos tomaram conta do cristianismo e fizeram o que bem quiseram do cristianismo. Transformaram uma fé exterior e não trabalharam os verdadeiros princípios da moral que Jesus trouxe no íntimo de cada um. Então o Espiritismo volta trazendo Jesus, porque Jesus disse que voltaria, ele voltou. Tem muita gente esperando Jesus descer numa nuvem para que a humanidade toda possa ver. E Jesus já voltou e os homens ainda não o perceberam. Dito pelo próprio Jesus na comunicação que está inserida no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus assina Espírito Verdade. Diz ele, no frontispício desta obra: volto como outrora para estar convosco. Então Jesus voltou agora em um corpo, mas não em um corpo físico, como outrora houvera há mais de 2000 anos atrás. Ele volta agora em um corpo doutrinário, para acordar a humanidade no momento exato. Então estas leis
que acordam o homem às leis divinas, porque o que Jesus cantou em poesia foram as leis de Deus que regem o universo. E estas leis eu estou incluído. Não existe, vai nos dizer a lei, não existe acaso. Ah, mas por acaso isto ou aquilo. Como certo escritor escreveu uma determinada obra, que não vou citar até para não divulgá-la, casamentos ocasionais. Isso não existe. Porque ocasional é acaso, e acaso não existe, a lei não permite acaso. Tudo, exatamente tudo na obra de Deus é perfeito. E tudo tem uma causa. Não existe algo que aconteça por acontecer sem uma causa anterior. Tudo tem uma causa. Não existe acaso. Então, quando nós, na nossa vida, vamos lembrar Santo Agostinho, que nos faz um convite para que todos os dias, ao final de cada dia, paremos um pouco e façamos uma retrospectiva do nosso dia. Como foi o nosso dia? O que fiz? O que aconteceu? Porque nada que aconteceu hoje foi por acaso. Exatamente nada. Tudo tem uma causa, tudo tem uma razão de ser. Às vezes nós encontramos determinada pessoa no nosso dia. Por que encontramos aquela pessoa em determinada situação? Por que motivo? Por que essa situação me encontrou hoje? Qual a causa disso? Existe uma causa, existe um motivo. Por que é que estas pessoas fazem parte da minha vida? A minha família? Consanguínea? Obviamente que estou falando. Porque existe a família espiritual. Mas a família consanguínea? Os amigos? Aquelas pessoas do meu trabalho? Aquelas pessoas que cotidianamente convivem comigo, aquelas pessoas que são simpáticas, aquelas pessoas que são antipáticas. Por quê? Por que exatamente esta pessoa cruzou o meu caminho? Será que foi por acaso? É claro que não, a lei nos diz, não existe acaso, existe uma causa. Façamos uma leitura do que está acontecendo, para identificarmos a causa. E nos reportemos ao Espiritismo que, nos trazendo de volta a lei divina, nos diz como é que devemos proceder neste momento. Não é nem como Jesus faria, porque às vezes a pessoa pergunta, né? O que Jesus faria neste momento? Jesus faria, claro, muito melhor que nós, sem sombra de dúvida. E a nossa capacidade de nos desculpar diria, mas Jesus faria assim. Eu não sou Jesus e, portanto, eu fico à parte. E, na verdade, a pergunta é como é que eu devo agir? Qual é o convite que Jesus me faz para que eu venha a agir nesta situação? Jesus falou a Pedro, quando Pedro reclamava na casa do caminho, onde as pessoas chegavam para ser atendidas, e eram pessoas assim também, pessoas que tinham um trato agressivo, pessoas desrespeitosas, pessoas que eram atendidas e saíam falando mal dali, saíam falando mal dele, pessoas que mentiam a respeito de Pedro. E ele contando para Jesus, e Jesus repetindo: auxilia, perdoa, esquece. Então, o que Jesus está me convidando a fazer? Para que eu faça, porque eu posso fazer. Auxilia,
trabalha, perdoa, esquece, segue no bem. Quantas vezes Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, foi maltratado? Quantas calúnias fizeram a respeito dele? Quantas publicações fizeram de que ele estava milionário com as obras que ele escrevia? Sendo que Chico não utilizou nenhum centavo das obras que ele escrevia e que eram ditadas pelos espíritos, eram todas doadas para as instituições de caridade, e ele vivia de uma aposentadoria que também ele, da aposentadoria dele, doava para o centro espírita uma determinada quantia para manter a casa. Mas foi muito caluniado, foi muito perseguido, a tal ponto dele dizer certa feita, quando questionado, dizer assim: eu me sinto como a grama, que é rasteira, que é pisoteada e que serve de alimento. Então Jesus nos convida a nos humilharmos. E a gente às vezes fica assustado com esta palavra. Humilhar? Até ouvi certo companheiro um dia dizer: ser humilde é uma coisa, humilhar-se é outra. Sendo que a humildade é a virtude, a humilhação é o verbo. Humilhar-se é tornar-se humilde. E humildade vem de terra, de chão. Em tornar-se pequeno, servir. Jesus já dizia: aquele que quiser ser o maior entre todos, torne-se um servidor. Torne-se um servidor. Sirva, sem esperar recompensa. Sem esperar um muito obrigado. Que a gente diz, né? A pessoa faz alguma coisa para o outro. Aconteceu uma situação essa semana comigo, eu não me lembro direito, mas... levei o pneu para o conserto, que havia furado, e estou esperando enquanto o rapaz consertava, e chegou um outro amigo dele, pediu para inflar o seu pneu ali, o aparelho para inflar o pneu, que agora me falha o nome do aparelho, mas para inflar o pneu. E ele pegou, levou o aparelho lá, enquanto o rapaz estava arrumando para mim, esse amigo dele pegou o aparelho, levou, inflou o pneu, largou e foi embora. E aí quando ele vai saindo, o rapaz diz assim: obrigado. Porque a gente espera um obrigado, pelo menos, né? Pelo menos obrigado. O cara vem aqui, usou minha luz, usou o ar e saiu. Então, servir sem esperar esse obrigado. Mas muito antes, pelo contrário, ainda vão reclamar. Perigo o indivíduo dizer assim: pois teu aparelho ele não estava bom, ele não inflou direito o pneu. Isso acontece. A gente servir, a pessoa reclamar. Às vezes tem muitas pessoas que fazem campanhas, principalmente no inverno, vão levar sopão. A gente chega lá para as pessoas: sopa de novo? Mas acontece. Então, além de não muito obrigado, ainda vão reclamar e ainda vão falar mal. E sempre vai ter alguém para falar mal. Principalmente aquele alguém que está com algum problema. Porque ele precisa jogar a culpa do seu problema nos outros. Ele precisa falar mal do outro, para que o outro receba a culpa da sua própria insatisfação. Então Jesus nos convida a servirmos sem reclamar, sem esperar recompensas, sem esperar gratidão. Porque se isso houver, haverá uma paga. Eu estarei sendo pago pelo que eu estou fazendo. Porque não é só o dinheiro que muitas vezes nos agrada, mas é o reconhecimento, porque a nossa vaidade
precisa de uma massagem. Então, nós esperamos esse reconhecimento pelo trabalho. Quando a pessoa faz o trabalho e fica perguntando o que foi, como é que tu achou? Esperando os elogios. E se alguém critica, bom, perdeu o amigo. Perdeu o amigo, porque criticou, fez uma crítica ao trabalho. E nós não esperávamos, não era isso que nós queríamos. Então já houve uma paga. Quando eu recebo elogio, eu estou sendo pago pelo que fiz. Não há nada mais, vão nos dizer os Espíritos, a cobrar. Já está pago. Agora, quando nós fazemos algo, e aí vai nos dizer que a caridade, que a mão direita faz, que a esquerda não saiba. Ou seja, que no trabalho façamos para que não seja visto, não é como aquele que vai e dá o pão para alguém e tira uma selfie, né, para botar no Facebook. Está lá, como é caridoso. Compartilha no Facebook, fica faceiro, por quantas curtidas deram, olha lá. Leonardo fazendo a caridade. Está pago, e pagaram mais do que ele merecia, já está em débito agora, que recebeu além do que merecia pelo trabalho. Mas quando Jesus disse, forem perseguidos em meu nome, felizes serão. Quando nos perseguirem, quando falarem mal de nós, quando nos jogarem pedras, Jesus disse, fiquemos faceiros, fiquemos contentes, porque estamos dando fruto. Porque árvore com muito fruto são jogadas pedras para que esses frutos possam cair e saciar a fome. Mas quando o bem que fizermos não for aplaudido, não for elogiado e for criticado, falarem mal de nós, sem razão, né? Porque às vezes tem razão. Principalmente a esposa, quando ela fala mal, porque tem razão. E a gente fica bravo, porque ela tem razão. Ou o marido, né? Quando falar mal e não tiver razão, que a gente analisar bem assim, não, tem razão. Mas se não tiver razão, nós nos autocompensaremos. E esta autocompensação é o salário que os Espíritos vão dizer que teremos depois desta encarnação. Porque a autoiluminação, como não houve um pagamento, nós nos autorrecompensamos e alcançamos um degrau a mais na nossa evolução. Então, esta caridade, que é a benevolência, que é fazermos todo o bem que estiver ao nosso alcance, mas junto disso, com indulgência, como vai dizer o Livro dos Espíritos. Como entendia Jesus a caridade? A benevolência com indulgência. Indulgência para com as imperfeições alheias. Porque todos nós, nesse planeta e nesta atual encarnação, no nosso estágio evolutivo, somos imperfeitos. E um momento ou outro nós vamos manifestar a nossa imperfeição. A nossa imperfeição é tal qual um espinho que acaba alfinetando alguém. Então, quando alguém cometer algo desagradável, sejamos indulgentes, compreendendo que aquela pessoa, aquele indivíduo, errou porque ainda não aprendeu. Por isso mesmo erramos,
porque não aprendemos a fazer corretamente. Temos dificuldade de fazer conforme o convite de Jesus nos é feito. Então erramos. Aquela indulgente para com as imperfeições alheias. E com perdão. Então a verdadeira caridade, ela é a benevolência com indulgência e com perdão. Perdoar. Essa palavra significa doarmos na periferia. Ou seja, doar, perdoar é doarmos a nossa volta. Então, perdoar. Não guardar mágoa daquele que nos ofendeu. É um exercício. Aí a pessoa vai dizer, mas isso não é fácil. Benevolência até vai. Indulgência eu acho que dá. Mas perdoar? Perdoar? Ou seja, não guardar mágoa. E às vezes a pessoa diz assim, eu perdoo. Para mim isso aí é mamão com açúcar. Mas a gente vai ver, de repente a pessoa vem conversar contigo e diz, fulano apresentou uma boa semana passada, hein? E aí fala daquele erro que o fulano fez. Mas o fulano fez para ti? Não, ele fez para o outro lá. E você está magoado com ele porque ele fez para o outro, nem foi para ti. Não, eu perdoo. Como é que a gente perdoa se a gente está lembrando ainda? Quando a gente fala de alguém que errou, é porque nós não perdoamos. É porque aquilo nos está incomodando. O Evangelho é muito claro. Jesus é muito claro. Ele diz que o mal alheio, o erro do outro, não deve ser comentado. Em último caso, em raríssima exceção, se esse mal vai prejudicar o todo. Aí se toma uma atitude, mas se chama o irmão à parte e conversa com ele. Às vezes a gente fala para ciclano, para beltrano, chega por dizer assim, olha, eu vou te falar uma coisa, mas é só para ti, hein? É para nós, hein? Mas aquele só para ti, ele já diz para uns 10. Porque a gente não consegue ainda se libertar, isso está incomodando. É como algo que eu comi e está me fazendo mal. Então eu preciso colocar para fora. E aí eu falo para o fulano, olha, te falar, ciclano, agiu errado, beltrano. E a gente sempre encontra alguém, né, que nos apoia ainda. O que foi que ele te fez? Conta para mim. E aí depois a gente conta, e eu digo, é verdade, e vou te dizer mais, e aí já aumenta mais um pouco. E no entanto, o fulano que está sendo falado não foi procurado. Porque ele foi mal interpretado às vezes. Diz um amigo meu, seguidamente, existe o dito e existe o entendido. Nós temos muita dificuldade de nos comunicar. Às vezes, porque nós falamos não somente através da palavra, que já é complicada, mas falamos também através de gestos, através de olhares. E, às vezes, é dito algo e a gente interpretou de uma forma equivocada e sai falando. Se tivéssemos procurado a pessoa e conversado, o que é difícil para muitos. Mas eu não vou falar com aquele fulano, eu vou falar com aquele ciclano. Eu não. Fala tu. Mas a pessoa na prece, Senhor, me dê paciência, porque se me der força eu mato. Então fala tu, eu não. Porque eu não consigo me libertar desta mágoa. E se tivesse conversado com a pessoa, não, mas não é isso que eu quis dizer. Posso até ter sido interpretado dessa forma. Me expressei mal. Seja pelo gesto, pelo olhar ou pela palavra. Mas não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi isso, a gente vai conversar.
E conversando, nós nos entendemos. Agora, para isso precisa uma coisa que Jesus disse: humilhai-vos. Humildade. De conversar, procurar entender alguém que eu acho que me ofendeu. Então, perdoar é esquecer. Porque enquanto eu estiver falando daquela pessoa, daquela situação, eu não perdoei, está me incomodando. Ah, mas eu já perdoei. Como? Se você ainda continua falando daquela situação, daquela pessoa, do que ela fez. Sinal que não perdoa ainda. Isso ainda te incomoda. Então, perdoar é libertar-se dessa fruta podre que carregamos no cesto do coração, que vai apodrecer as demais. Libertar-nos. O perdão nos liberta, nos faz respirar. Como a gente faz as pazes com alguém e passa a se sentir bem, porque aquilo que nos incomodava deixa de incomodar. Por isso o Espírito vai dizer: a caridade sem fé é impossível. Porque a fé nestas leis de Deus, dizendo-nos, nós somos espíritos imortais. Antes, nós éramos inimigos, hoje reencarnamos na mesma família. Reencarnamos no mesmo grupo social. Por isso essa dificuldade. Por isso esses crimes hediondos que nós acompanhamos, de pais para com os filhos, de irmãos consanguíneos, inimigos do passado que reencontram-se na encarnação para se perdoarem, mas a mágoa é tão grande que trazem no subconsciente que ao encontro novamente com o inimigo vem à tona toda a ferocidade. Reencarnaremos tantas vezes quantas necessárias para aprendermos a nos amar. Então, para nos amar, nós vamos fazer a caridade aos nossos inimigos do passado. Que nós vamos lá lhe estender a mão com toda ternura, motivados, porque nós vamos fazer a caridade e nós estendemos a mão, e o inimigo ao qual nós vamos estender a mão para nos perdoarmos, ressarcirmos o nosso passado, ele nos olha e no íntimo, no subconsciente, lhe vem o pensamento: você é mentiroso, você é falso. Porque ele está enxergando o inimigo na sua frente, apesar de não ter consciência, mas ele sente a presença do inimigo. E a gente estende a mão e ele vai tentar nos derrubar. Porque a caridade é o amor que há de cobrir a montanha de pecados do mal do passado. Então, se nós encontrarmos esses inimigos na prática da caridade, e eles nos apontarem o dedo, agradeçamos, porque eles estão falando a verdade. Nós somos os falsos do passado, que hoje estamos tentando reparar este mal. E sigamos em frente, porque se nós nos magoarmos com o dedo apontado do inimigo, nós reencarnaremos de novo com ele, para terminar a tarefa. Como dizia o irmão que esteve em nossa cidade, como falava da reencarnação, se queremos na próxima encarnação uma família menor, façamos poucos inimigos nessa encarnação. Porque senão eles virão todos conosco na próxima, como nossos familiares, para aprendermos o amor que estamos postergando para amanhã. Não é porque eu vou reencarnar que eu vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Ganhamos a nossa encarnação através da caridade baseada na fé, na confiança em Deus e nas leis divinas que regem o universo. Se existem injustos, se existem injustiças, não existem injustiçados. Todos nós estamos vivenciando a justiça divina que alcança a todos. E ainda hoje postei no WhatsApp uma mensagem de Emmanuel, que iniciou as nossas conversas pela manhã, que diz o seguinte: quando a justiça
nos encontrar para o acerto de contas do nosso passado, e quando a justiça nos encontrar para esse acerto de contas e estivermos nós no trabalho do bem, então vem a misericórdia, sustando a pena por tempo indefinido. Trabalhemos no bem, fazendo a caridade, a verdadeira caridade, com confiança em Deus. Assim, meus amigos, é a nossa mensagem de hoje, nesse tema, que está no Evangelho segundo